Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai terminar de falar sobre retas, vamos falar também sobre planos e sobre posições relativas. Bem, a gente falou sobre retas no espaço de maneira geral e comentamos no final da aula passada que essas ideias podem ser levadas para o plano. Então é isso que eu vou fazer agora. A gente tem aqui, vou trazer aqui para o meu quadro digital, essa é a aula 9, falando um pouco de retas no plano nesse começo. A gente tem aqui uma reta no plano, o vetor diretor é definido por esses pontos A e B. Né? Então, lembramos que a equação vetorial da reta, igualzinha a gente fez em R3. A equação vetorial da reta é R x igual a pegar o ponto inicial A mais VT, onde V é o vetor diretor que pode ser tomado, por exemplo, como AB. Ok? Ótimo. Então, podemos reescrever sendo x o ponto xy, A, vou chamar o ponto AB, e V, o vetor V1, V2, temos. Acontece aqui que a gente consegue reescrever um sistema, né, que é x igual a mais V1t, y igual a b mais V2t, aparecendo aí nossas equações paramétricas. E, além disso, se eu isolar o t na equação de cima e de baixo, eu vou ter essa igualdade: x menos a sobre V1 igual y menos b sobre V2. Ou ainda eu posso isolar o y nessa equação e obter y igual a. Então eu vou escrever assim, ó, V2 sobre V1. Observe que nesse momento eu estou considerando, nesse momento aqui que eu escrevo essa igualdade, eu estou considerando que a reta não é nem horizontal nem vertical, ou seja, que nem a primeira nem a segunda coordenada do vetor V se anulam. Ok? Agora, eu poderia chegar nessa equação que eu estou escrevendo agora, essa equação aqui, observe que eu vou ficar com V2, né? V2x sobre V1, eu reescrevi V2 sobre V1 x, ali em cima eu vou ficar menos V2a sobre V1, e aqui, que é o menos b sobre V2, eu somo com ele, fica b sobre V2 menos V2a sobre V1, significando que eu posso escrever y como sendo mx mais n, onde m é esse vetor, um minutinho aqui, n é esse vetor
M é esse número, certo? Onde M é esse número e N é esse número. Ora, esse número M, ele é chamado coeficiente angular o coeficiente M é chamado de coeficiente angular. Deixa eu escrever que ele é o V2 sobre V1 para enfatizar. O coeficiente M é igual a V2 sobre V1 é chamado de coeficiente angular. Bem, coeficiente angular. Isso por quê? Vamos dar uma olhada aqui na nossa figura novamente. Esse vetor AB, ele tem um representante aqui partindo da origem, não é isso? Vou pensar que esse cara é paralelo, tem o mesmo tamanho. Ok? Então aí a gente tem o V1 e o V2. Ok? Esse ângulo que a reta faz com o eixo X é o mesmo ângulo que o vetor, é o mesmo ângulo do vetor. E esse ângulo do vetor, ele é determinado, veja que esse lado vale V2 e o de baixo vale V1. Esse é um triângulo retângulo, cateto oposto sobre cateto adjacente, tangente. Ou seja, o V2 sobre V1, ele é exatamente a tangente do ângulo que o vetor faz com o eixo X, que é o mesmo ângulo que a reta faz com o eixo X. Desse modo, como a tangente ela é injetiva, né? Então esse quociente determina unicamente a inclinação da reta. Por isso é chamado coeficiente angular. Ok? Tudo bem. Voltando aqui para nosso slide, a gente tem um exemplo que pede para encontrar a reta que passa pelo ponto 1 e faz um ângulo de 60 graus com o eixo X. Então ele encontra a equação da reta. Essa é a chamada equação reduzida da reta, essa que a gente encontrou, que está nesse quadrinho verde. Ok? Então vamos para esse exemplo 1. Exemplo 1. Encontrar a reta que passa pelo ponto 1 e ângulo 60 graus, que a gente pode escrever como π sobre 3 radianos. Ok? Tudo bem. Eu quero a reta que passa por esse ponto com essa inclinação. Tudo bem? Logo, a gente já tem o coeficiente angular, né? Porque o M é o V2 sobre V1 e que a gente viu que é a tangente do ângulo. Ou seja, o M é a tangente de π sobre 3.
Tangente é seno sobre cosseno, né? Então, se a gente quiser, não tiver lembrado da tangente, mas se a gente tem em mente aquela tabelinha dos ângulos notáveis, então a gente vai se lembrar que o seno do π sobre 3 é raiz de 3 sobre 2, enquanto o cosseno é meio. Então você divide raiz de 3 sobre 2 por meio, isso vai dar raiz de 3. Ok? Ou seja, y é igual a raiz de 3x mais n. Para determinar a reta, basta agora encontrar quem é o n. Mas a gente tem outra informação, que é que a reta passa pelo ponto A. Então, quando x é 1, y também é 1. Ou seja, n será a raiz de 3 menos 1. Isso vai nos dar finalmente que a equação da reta é y igual a raiz de 3x mais raiz de 3 menos 1. Ok? E aí está. Bem, pessoal, então continuando aqui agora, a gente vai falar sobre os planos. Primeiro, assim como com as retas, a gente usou um postulado da geometria euclidiana que dizia que por dois pontos passa uma única reta. Aqui a gente usa outro postulado que vai dizer que por três pontos não colineares passa um único plano. Ok? A gente começa também pela equação vetorial desse plano, e a gente imagina que a gente tem três pontos não colineares, P0, P1 e P2, e a equação vetorial vai ser dada por essa equação U. A gente vai entender um pouquinho o porquê, não é isso? Observe essa figurinha, eu tenho um P0, P1, P2. Esse P que está na figura, o que aparece aqui, é o que eu estou chamando de x aqui na equação. Então, como eu faria para encontrar esse ponto P? Né? Basicamente, eu posso perceber que se os três pontos não são colineares, então os vetores P0, P1 e P0, P2, né? Vou escrever isso aqui. A gente vai falar agora sobre planos. Ok? Os vetores que eu chamei de U e V, o P0, P1 e V, P0, P2, são linearmente independentes. E o vetor P0x é coplanar a U e V. Logo, P0x é combinação linear. Lembrando aí das aulas de combinação linear. De U e V. O que isso significa? Existem constantes escalares S e T, números reais,
tais que o vetor P0x ele é escrito como combinação linear de U e V, ou seja, SU mais TV. Isso equivale a dizer, aí eu vou estar usando algumas identificações. Lembra que o P0, as coordenadas de P0x podem ser encontradas fazendo x menos P0. E eu identifico em coordenadas isso com vetores também e posso fazer operações. E aí aparece exatamente a nossa equação vetorial do plano. Ok? Ela aparece dessa maneira. Ótimo. Então temos aí a equação vetorial. Esses vetores U e V são chamados vetores diretores do plano, certo? No final das contas, eles geram o plano e todo vetor que está aí vai ser uma combinação linear deles dois. Eles determinam a direção do plano. E essa equação vetorial, ela dá origem a essas equações paramétricas. Basta a gente fazer a transição. Se escrevemos o x como sendo x, y, z, o P0 para ser o x0, vamos escrever x0, y0, z0. O U, vou escrever o 1, o 2, o 3 e V, V1, V2, V3. A equação vetorial do plano nos dá dá uma olhada para ela ali em cima, né? A gente está vendo ela aqui. Ela vai nos dar um sistema. X igual a x0 mais SU1 mais TV1. Y igual a y0 mais SU2 mais TV2. E Z igual a Z0 mais SU3 mais TV3. Essas são as equações paramétricas desse plano aí. Ok? Essas são as equações paramétricas. Ótimo. Voltando aqui. Equações paramétricas, passando pelo ponto x0, y0, z0, com vetores diretores U e V. Então, a gente tem um primeiro exemplo que dá 3 pontos e pede para encontrar as equações paramétricas do plano que passa por esses 3 pontos. Ok? Tudo bem. Observa que para verificar que eles não são colineares, é suficiente perceber que os vetores P01 e P02 não são paralelos. Se eles não forem paralelos, então os pontos não podem ser colineares. Isso está lá na aula que a gente falou sobre paralelismo de vetores. Então vamos aqui para o exemplo 2. Esse é o exemplo 2. Eu vou escrever isso que eu acabei de dizer, né? Para verificar que P0, aquele P0 que é 101, P1, o P1 é menos 1, 2, 3, e P2
o P2 que é 3, 1, 0, não são colineares e, portanto, vão determinar um plano. Basta perceber através de cálculos, tá? Que os vetores, que eu vou chamar de U, P0, P1, e o vetor V, P0, P2, esses dois vetores não são paralelos. Ok. Com efeito, eu vou pegar quem é o vetor U. Ele é P1 menos P0. Então, se a gente olhar ali, vai ser menos 1, menos 1, menos 2, 2 menos 0, 2, 3 menos 1, 2, ok? E o vetor V é P2 menos P0, então é 3 menos 1, 2, 1 menos 0, 1, 0 menos 1, menos 1, ok? Conferindo, né? Menos 1, 2, 2 menos 0, 2, 3 menos 1, 2. Esse é o U. Esse é o U. E agora o V, 3 menos 1, 2, 1 menos 0, 1, 0 menos 1, menos 1. Esse é o V. Ora, dois vetores são paralelos somente se um é múltiplo do outro, não é o caso, então acabou aqui a conversa, ok? Sobre o paralelismo, e a gente pode gerar o plano a partir deles dois. Eu vou pegar o ponto zero logo. O plano fica determinado pelas equações paramétricas x igual a 1 mais SU1. Então fica menos 2S, ok? Mais 2T. Y igual a 0, não precisa colocar, é 2S mais T. E Z é igual a 1 mais 2S menos T. Essas são as equações paramétricas do plano que está lá no exemplo 2. Continuando a falar sobre planos, aqui a gente tem a equação geral do plano, onde ABC são coordenadas de um vetor normal ao plano e P0 é um ponto, né? Observe que essa equação ela é pensada da seguinte maneira, né? O ponto aqui está P1, mas eu penso como P0 daqui. O P0, P, e esse P é um ponto XYZ, que no quadro digital eu vou chamar de X, ele é ortogonal ao vetor N, certo? Então, sobre a equação geral, observamos que N é ortogonal ao vetor P0x. Logo, o produto escalar entre esses dois vetores deve ser zero. Qual a consequência disso? Produto escalar, quem são as coordenadas do vetor n? ABC. E quem são as coordenadas
do vetor P0x, x menos x0, y menos y0, z menos z0. Ok? Isso equivale a dizer que a vezes x menos x0 mais b vezes y menos y0 mais c vezes z menos z0, isso tem que anular. Isso é exatamente o que está escrito lá e chamado de coordenadas, de equação geral do plano. Ok? A gente observa uma coisa, que a equação acima, a gente observa que essa equação ela pode ser escrita de outra maneira. Eu vou chamar aqui de pondo D igual a AX0 mais BY0 mais CZ0, temos 4. E eu vou mostrar para vocês quem é 4. Okay? 4 é exatamente essa equação aqui. Ela parte de 3. Se a gente chamar D de AX0 mais BY0 mais CZ0, a gente obtém essa equação aqui, também chamada de equação geral do plano. Okay? Então, agora ele pede a equação geral do plano que passa por esses 3 pontos que estão aí. Então, esse é o nosso exemplo 3. Vamos para ele. Exemplo 3. Olha só. O que a gente vai fazer? Para determinar a equação, ou tal equação do plano π, que passa por P0, e o P0 ali está sendo 210, ok? 210, P1, o P1 que está sendo 332, e P2, que é 124, devemos encontrar. Lembra que o elemento importante nessa equação é o vetor normal. Devemos encontrar o vetor normal a π. Bem, eu vou pegar primeiro os vetores P0, P1, que eu posso observar ali. P0, P1 é 3 menos 2, 1, 3 menos 1, 2, e 2 menos 0, 2. Esse é o meu vetor U. É um vetor diretor da reta, do plano, desculpa, do plano. E o vetor V, que é o P0, P2. Né? P0, P2 dá 1 menos 2, menos 1, 2 menos 1, 1, 4 menos 0, 4. Eu observo imediatamente que esses vetores, eles não são paralelos. Um não pode ser múltiplo do outro. Logo, eles são vetores diretores do plano. Ora, se eles são vetores diretores do plano, eles estão no plano, vamos dizer assim, ou são paralelos ao plano. Para encontrar um vetor ortogonal, basta encontrar um vetor que seja ortogonal ao mesmo tempo a U e a V. E a gente aprendeu que encontrar um vetor, esse tal vetor ortogonal, a dois vetores simultaneamente. Para fazer isso, a gente basta
fazer o produto vetorial, pegar o múltiplo do produto vetorial, enfim. O produto vetorial é a receita para isso. E aí a gente vai fazer o N como sendo o produto vetorial de U contra V. Por definição, eu coloco o determinante IJK, 1, 2, 2, menos 1, 1, 4. Aqui eu já vou colocar em coordenadas, tá? Então vai ficar 8i aqui, na hora que voltar vai ficar menos 2i. Então vai ficar 8i menos 2i, 6i. Isto é, a primeira coordenada será 6. Depois vai ficar menos 2j, menos 6j. Menos 2j, menos 2j, menos 4j. Isso dá menos 6j, segunda coordenada, 6. Depois a gente tem k mais 2k, certo? K menos 2k, ou seja, k mais 2k. 3k, terceira coordenada, 3. Então, eu poderia até chamar esse aqui de um n-til. É um vetor normal, ok? Um vetor perpendicular ao plano, normal ao plano. E para não pegar esse cara aqui, eu posso pegar um múltiplo dele que seja mais simples. Veja que eu posso colocar 3 em evidência aqui. E o n será 2 menos 2, 1. Né? Ele é um vetor múltiplo desse, ou seja, é paralelo. Portanto, ele tem mesma direção. Portanto, ele também é ortogonal a U e a V ao mesmo tempo. E por isso ele é um vetor também normal ao plano. Então vou pegar P0, lembra que P0 é 2, 1, 0. Então, equação geral do plano. A, que é 2, vezes x menos x0. x0 é 2. Mais B, que é menos 2. Então eu coloco menos 2. Y menos y0, que é 1. Mais C, que é 1, vezes Z, menos 0. Tá aí a equação do plano. Ou, se preferir ainda, a gente pode escrever 2x menos 2y mais z igual, aqui vai aparecer menos 4 mais 2 dá menos 2 quando eu somo. Tá? Duas maneiras de escrever essa equação desse plano, ok? Tudo bem. Ok. Então, aí a gente fez o exemplo 3. O exemplo 4 ele pede as equações paramétricas e dá a equação geral. Então, o que eu preciso para as equações paramétricas? Eu preciso dos dois vetores diretores. Na equação geral, você não tem explicitamente dois vetores diretores, mas você pode encontrar pontos do seu plano aí, certo? Se eu encontro 3 pontos não colineares, desse plano, então eu consigo formar dois vetores diretores não paralelos e portanto, determinar aí as equações paramétricas. Bom, bem,
voltar para o nosso código digital. Esse será o exemplo 4. Exemplo 4. Devemos encontrar pontos P0, P1, P2 não colineares em π, que é determinado pela equação geral 2x mais 3y mais z igual a 1. Ok? Então, eu tento pensar em pontos simples. Por exemplo, pontos que têm zeros. O ponto 001 pertence a π. Tudo bem? Quando eu substituo ali x e y por zero, eu tenho ele em... Vou pegar pontos, tentar pegar pontos sobre os eixos, tá? Também vou pegar ponto agora sobre o eixo x, então seria meio 0,0, esse também pertence a π. E sobre o eixo, um ponto sobre o eixo y seria P3, 0, 1 terço, 0. São 3 pontos que pertencem a π. Observe que cada um deles está em um eixo coordenado do espaço euclidiano tridimensional. E isso já nos dá a ideia que eles não são colineares, né? Observo agora que os vetores diretores agora temos os vetores diretores, vetores definidos por 2 pontos. Então esse é meio 0 menos 1, não é isso? P1 menos P2. E V, que é... Aqui eu coloquei 3, mas é 2. E V, que é P0, P2. Então P2 menos P0 é 0, 1 terço menos 1. Então é fácil ver que o IV não pode ser um múltiplo do outro. E aí a gente já tem como escrever as equações paramétricas, né? Porque para ter as equações paramétricas eu preciso de um ponto e de 2 vetores diretores. Eu tenho um ponto que eu vou usar esse aqui, vou usar o P0, 001, e tenho os vetores diretores. X igual a x0, que é 0, né? Mais SU1, ou seja, S sobre 2, mais T V1, 0. Y igual a y0, que é 0, mais SU2, que é 0, mais T V2, ou seja, T sobre 3. E Z, que é Z0, 1, mais SU3, né, que é menos 1, né, menos T. Tá aí. Essas são as equações paramétricas daquele plano, do exemplo 4. Agora a gente passa a parte da aula que vai falar sobre posições relativas. Eu quero falar sobre a posição de
uma reta em relação a outra, ou de uma reta em relação a um plano, ou a posição relativa entre dois planos. Vamos começar com retas. Duas retas elas podem ser ou coplanares ou reversas, ou seja, ou elas estão no mesmo plano ou elas estão em planos diferentes. Então a primeira ideia é essa. Quando a gente se restringe a retas coplanares que estão no mesmo plano, a gente tem três possíveis situações. Ou elas são coincidentes, quer dizer, são a mesma reta, ou elas são paralelas, estão no mesmo plano, mas não se interceptam, ou elas são concorrentes, elas se interceptam. Nesse caso é um único ponto, porque se interceptar em mais de um ponto, lembra que dois pontos determinam uma única reta, então elas vão ser coincidentes, vai recair no primeiro caso. Okay? E a gente tem essa ferramentazinha para perceber se duas retas são paralelas. É uma ferramenta mais que pode ser usada algebricamente, uma vez que relaciona as retas com seus vetores diretores. Bem, ele falou, as duas retas serão paralelas ou coincidentes se somente se seus vetores diretores são paralelos. Eu vou fazer uma justificativa rápida para vocês. Se duas retas são paralelas ou coincidentes, é claro que se você pegar o vetor diretor de cada uma delas, eles serão paralelos, um múltiplo do outro. Agora, a recíproca, se você pega vetores diretores paralelos, você tem vetores diretores paralelos, aí você tem duas possibilidades. Você observa se as retas têm algum ponto em comum. Se elas têm um ponto em comum e têm vetores diretores paralelos, lembra que um vetor diretor em um ponto também determina uma única reta. Então elas serão coincidentes. Caso elas não tenham ponto em comum, elas serão paralelas. Esses exemplos aqui podem fazer uma ilustração rápida do que a gente está falando. Observe, eu não vou escrever, mas sugiro que vocês escrevam. Ele pede para determinar a posição relativa entre as retas R e S. Então observe, quem é o vetor diretor de R? 3 menos 1. Quem é o vetor diretor de S? 3 meios menos meio. Observamos que o vetor diretor de R é o dobro do vetor diretor de S. Ou seja, o vetor diretor de R é múltiplo do vetor diretor de S, portanto os vetores diretores são paralelos. E então, já que eles são paralelos, as retas serão ou coincidentes ou paralelas. Agora resta saber se existe algum ponto em comum entre as duas retas. Eu percebo o seguinte, olha só. Quando t igual a 0, você tem o ponto 1, 2 na reta R. Ok? O que eu precisaria para ter o ponto 1, 2 na reta S? Eu precisaria de multiplicar, né, o t, que o t aqui fosse menos 1. Porque se ele é menos 1, eu multiplico... Menos 2, desculpa. Se ele é menos 2, eu multiplico por 3 meios. 3 meios vezes menos 2 dá menos 3, mais 4, 1. Ok? Mas olha só, menos 2 multiplicado por menos meio vai dar 1. E 1 mais 1 é 2. Então, o parâmetro t igual a menos 2 me dá um ponto da reta aqui. Ok. Paralelos têm um ponto em comum, coincidentes. Então essas duas retas são coincidentes. Agora aqui, eu observo essas duas retas, também eu consigo ver que o vetor diretor da reta R é 3 vezes o vetor diretor da reta S. Portanto, elas são paralelas ou coincidentes. Resta saber se tem um ponto em comum ou não.
com t igual a 0, 1, 2, o ponto 1, 2 pertence à reta R. Será que o ponto 1, 2 pertence à reta S? Para ter primeira coordenada 1, eu preciso que t seja menos 1 aqui. Se t for menos 1, então menos 1 vezes 1, menos 1, com 2, 1. Primeira coordenada 1. Porém, menos 1 com menos 1 terço dá 1 terço. 1 terço mais 2 não dá 2. Isto é, elas têm vetores diretores paralelos, mas não tem um ponto em comum. De fato, se tivesse um, teria todos. Por isso que é suficiente, uma vez que os vetores são paralelos, por isso que é suficiente fazer um teste como esse que eu fiz. Já essa terceira, eu percebo que o vetor 3 menos 1 não pode ser múltiplo de 0, 1, nem 0, 1 pode ser múltiplo de 3 menos 1, de modo que as retas não têm vetores diretores paralelos, então fatalmente elas serão concorrentes, que é a opção que resta para retas coplanares. Tudo bem? Sugiro que vocês façam essas continhas. Se tiverem dificuldade, escreve lá nos comentários do Google Sala de Aula. E aqui a gente tem outra ferramenta para perceber se retas coplanares são coincidentes paralelas ou concorrentes, observando não as equações vetoriais, mas as equações gerais. Na verdade é uma releitura do outro resultado. Ele vai falar, eu vou colocar logo os três. A gente percebe o seguinte: no começo da aula a gente viu quem era esse B sobre A, o A sobre B nesse caso aqui. Esse A sobre B era o V2 sobre V1, segunda coordenada sobre a primeira coordenada do vetor diretor da reta. Então, se o AB e o A'B' são paralelos, ou são múltiplos um do outro, significa que a razão A sobre B e A' sobre B' coincide, certo? E se ela coincide, significa que eles têm mesmo vetor diretor ou vetor diretor um múltiplo do outro. Tem vetores diretores paralelos, certo? Então, logo de cara isso, né? Se esses caras são paralelos, os vetores diretores são paralelos. Aí aqui se acrescenta uma multiplicidade com relação ao C'. Se existir essa multiplicidade, uma equação se reduz a outra. E aí eu vou estar com a mesma equação da reta. Ok? Então, a multiplicidade entre o AB e o A'B' determina se os vetores são paralelos, e pela proposição vetores paralelos virão retas paralelas ou coincidentes. E aí você olha se o C e C' também é múltiplo um do outro pela mesma constante de multiplicidade anterior, e isso vai te determinar se as retas são coincidentes ou não. Se logo de cara o AB e o A'B' não forem paralelos, as retas não podem ser nem paralelas nem coincidentes, então sobra para elas serem concorrentes. Estou falando de retas coplanares, então só resta essa opção, ok? E aí a gente tem o conceito de reta reversa, a gente vai ver daqui a pouco. Simplesmente elas estão em planos diferentes, ok? Você não consegue colocar elas no mesmo plano. Bem, aqui a gente tem um critério para observar se duas retas são ou não coplanares. De outra maneira, se são coplanares ou se são reversas. O critério é exatamente calcular o produto misto dos vetores diretores de cada um com o vetor definido pelos pontos iniciais de cada uma delas.
se esse produto misto se anular, então as retas são coplanares, caso contrário são reversas. A justificativa, eu vou escrever a justificativa de maneira um pouco geométrica desse teorema 2, ok? Então, a gente está no teorema 2 e observa o seguinte: você tem uma reta, digamos R, e tem a reta S. Aí tem um ponto A, né, e um vetor U, e a gente tem um ponto, o vetor V, o vetor diretor, e um ponto B aqui. Olha só, quero saber se elas são coplanares. Elas serão coplanares somente se eu olho para o espaço gerado, por U e por V, um plano gerado por U e por V, determinado pelos vetores diretores U e V, tem um plano. Se as retas forem coplanares, as retas são coplanares obrigatoriamente se os pontos A e B estão na reta, estão nesse plano gerado por U e por V, o plano em que U e V são vetores diretores, ok? Caso contrário, o vetor AB ele não vai estar nesse plano, ok? Bem, e como é que eu testo se três vetores são coplanares? Eu uso o produto misto. Então, basicamente é isso. Esses três vetores são coplanares somente se o produto misto é nulo. A gente viu isso na aula de produto misto. E aí, equivalentemente, eles não são coplanares somente se o produto misto não se anula. E eles não serem coplanares é o mesmo que dizer que as retas são reversas. Então essa é a justificativa meio geométrica, né, informal, sem rigor matemático, mas tentando dar uma justificativa para vocês. E aí a gente vai ter todas essas situações aqui, pedindo para determinar a posição relativa dessas retas aí. Esse é o exemplo 6. E aí, o que a gente precisa? Veja que aqui você tem as equações vetoriais das retas. E o que a gente precisa basicamente é calcular o produto misto entre o vetor diretor de uma, o vetor diretor de outra e o vetor definido pelos pontos iniciais de uma e outra. Vou fazer a primeira. Esse é o exemplo 6. Vamos passar para aqui. Exemplo 6. A. O vetor diretor de R é o que eu vou chamar de U, e é 222, né? De S é o 223 e o vetor definido pelos dois pontos AB, o primeiro é 123 e o segundo, deixa eu mudar para lá, o primeiro é 120 e o segundo é 133, né? 120 é o A, 133
é o B. Então, se eu fizer o vetor AB, definido pelos pontos AB, vou fazer o B menos A, vai ficar 0, 1, 3, ok? Eu vou escrever aqui 0, 1, 3. Daí o produto misto ele é o determinante, né? Tem 2, 2, 2, 2, 2, 3, 0, 1, 3. Aí eu vou ter 4 vezes 13, 12, 0, mais 4, menos 0, menos 12, e aqui menos 6, né? Conferindo, 12, 0, 4, 0, 12, né? Aí vem menos, menos 6. Isso aqui dá menos 2 e é diferente de 0, portanto as retas são reversas. R e S são reversas. Ok? Então, as outras aí eu deixo como exercício para vocês fazerem. Agora a gente tem algumas possibilidades da posição relativa entre uma reta e um plano. Se você tiver uma reta R e um plano π, eles podem ser paralelos quando não se interceptam. A reta pode ser transversal ao plano, ela corta o plano aí em um ponto, ou ela pode estar contida no plano, né? Se dois pontos dela estiverem no plano, ela fica toda dentro do plano, ok? Então esse é o caso de estar contida. Bem, pessoal, aqui a gente tem a proposição 2, vai dizer que você tem uma reta R com vetor diretor V e um plano π com vetor normal N. Então essa reta será transversal ao plano se somente se eles não são ortogonais. Os vetores diretor da reta e normal do plano não são ortogonais. Para dizer de outra maneira, a gente pode dizer assim, ó, os vetores são ortogonais se somente se o plano contém a reta ou é paralelo à reta. Uma justificativa mais geométrica é exatamente essa que vocês estão vendo aí, né? Você tem um plano, né? Se essa reta está no plano ou se ela é paralela ao plano, obrigatoriamente o vetor normal do plano tem que ser ortogonal ao diretor da reta, ok? Ou seja, os vetores normal do plano e diretor da reta são ortogonais se somente se a reta está no plano ou é paralela ao plano. Dizendo de outra maneira, é a proposição, certo? Aí está a justificativa, mais geométrica do que rigorosa. E aí a gente tem esse exemplo 7. Pede para determinar a posição da reta em relação ao plano. Então, aqui eu tenho os vetores diretores da reta, ok? Vetores diretores da reta, e tenho um vetor diretor do plano. A proposição anterior é uma ferramenta que me permite utilizar o vetor diretor da reta com o normal do plano. Então eu preciso encontrar o normal do plano para depois compará-lo com o diretor da reta. O que eu posso fazer então? Então calculo o produto vetorial dos diretores do plano para encontrar um vetor normal a ele. Vou fazer isso. Esse é o exemplo 7. Os vetores diretores do plano são
A gente pode olhar aí 1 menos 1. 1 menos 1, 1. Ok? Vou colocar aqui. 1 menos 1, 1. E 0, 1, 2. Logo, um vetor normal ao plano π chamam de N, produto vetorial, IJK, 1 menos 1, 1, 0, 1, 2. Vou fazer direto aqui e já colocar em coordenadas. Então vou ter menos 2i, menos i, então é menos 3i. Primeira coordenada menos 3. Vou ter 0j, menos 2j, segunda coordenada menos 2. Vou ter k, terceira coordenada 1. Ok? Esse aí é um vetor diretor. E eu olho agora para o vetor diretor da reta, que é 1, 1, 1. Esse é ou seja, o vetor normal, eu falei diretor, mas normal. O vetor normal que eu encontrei aqui, ele não pode ser paralelo ele não é paralelo ao vetor, ou seja, o vetor normal do plano, que eu acabei de encontrar, eu tenho que compará-lo com o vetor diretor da reta. Eu devo compará-lo com o vetor diretor da reta e perceber se ele é ortogonal ou não. Eu digo que ele não é ortogonal. O vetor diretor da reta é 1, 1, 1. Ao vetor 1, 1, 1. Diretor de R. Eu verifico isso simplesmente fazendo o produto escalar entre eles dois. Será menos 3, menos 2 mais 1. Isso dá menos 4, é diferente de 0. Ok? Produto escalar diferente de 0 vai me dizer que esses vetores não são ortogonais. Se eles não são ortogonais, então a reta é transversal. R é transversal a π. Ok? Essa é a posição relativa entre a reta e o plano. Tudo bem? Então voltamos aqui para o nosso slide. E agora a gente tem posições relativas entre planos. Os planos podem ser paralelos, ou chamados também distintos, se eles não se intersectam. São transversais se intersectam, nesse caso, em uma reta. Certo? E são coincidentes se a interseção entre os dois for um dos dois. Ou seja, se eles são os mesmos. Percebe que quando eles são distintos, eles não têm ponto em comum. E no caso deles terem pontos em comuns, ou são dois pontos que determinaram uma reta, e aí todos os outros pontos que eles têm em comum são pontos colineares, ou eles têm três pontos não colineares em comum, e nesse caso eles serão coincidentes. Então a proposição 3 vem dizendo, eles são coincidentes ou paralelos se somente se os vetores normais são paralelos. A justificativa, a gente pode pensar bem geometricamente também, como foi no outro caso, você tem dois planos com o mesmo
vetor diretor com vetores com o mesmo vetor normal ou com vetores normais paralelos, certo? Então eles têm que ter mesma direção. Significa que ou eles são paralelos ou eles são coincidentes. Eles não podem ser transversais. Aqui eu vou fazer um desses exemplos. Vou fazer o primeiro desses exemplos para determinar a posição relativa entre esses dois planos. Ok? Esse é o exemplo 8. Os outros vão ficar como exercícios para vocês. Exemplo 8A. Temos aqui dois planos e que eu já aprendi que da equação geral eu já tiro logo o vetor normal. Então isso aí facilita para a gente resolver esse exercício específico. Os vetores normais de π1 e π2 são, respectivamente, quer dizer, eu vou colocar na ordem, são respectivamente U, dá uma olhada, U é 2, 3, 4, tá vendo? 2, 3, 4. E V, quem é o V? 6, 2, 2. Que não são paralelos. Então, pela proposição 3, se eles não são paralelos, eles não podem. Se os vetores não são paralelos, os planos não podem ser nem paralelos nem coincidentes. Então, pela proposição 3, vou escrever pela novamente, pela proposição 3, π1 e π2 são transversais. São transversais. Muito bem. E aí a gente faz a mesma coisa com os outros, ok? Olha os vetores diretores, percebe se são paralelos ou não. Se forem paralelos, eu preciso... eu vou ter que eles são ou distintos, os planos serão distintos ou coincidentes. Então você precisa observar se tem algum ponto em comum entre eles. Temos o exemplo 9. Ele pede para mostrar que os planos π1 e π2 são transversais e para determinar as equações paramétricas da reta, que é a interseção entre esses dois planos. Como é que a gente faz isso? Vamos lá. Esse será o exemplo 9. Exemplo 9. Ok? Então, em primeiro lugar, a gente dá uma olhada ali. Eu tenho π1 e π2 sendo aqueles dois planos, de modo que eu já conheço os seus vetores normais. Eu vou escrever isso. Os vetores normais de π1 e π2 são, respectivamente, U igual a 1, 2, não é isso? U igual a 1, 2 e V igual a 1, 0, menos 1. Ora, não são paralelos.
Vou escrever assim. Como eles não são paralelos, π1 e π2, π1 e π2 são transversais, e essa é uma outra maneira de ler a proposição 3. Se são transversais, intersectam uma reta. Para encontrar as equações paramétricas dessa reta, eu preciso de um ponto e de um vetor diretor. Mas, em primeiro lugar, eu me lembro que essa R que é interseção dos planos, é determinada, ela é o conjunto de pontos. Temos que essa reta é determinada por um sistema. Ela tem que satisfazer as equações dos dois planos ao mesmo tempo. Tá? Então ela tem que satisfazer x mais y mais 2e igual a 0. X mais y mais 2e igual a 0 e x menos e igual a 1. Observo, vou pegar dois pontos aí, que os pontos, vou pegar dois pontos nessa reta, a gente pode pensar um pouco, por exemplo, se eu pegar o ponto 2, x sendo 2 e z sendo 1, a última equação é satisfeita. E aí a primeira será satisfeita quando y for menos 4. Ok? Então 2 menos 1 é 1. Né? E 2 menos 4 menos 2 mais 2, 0. Vou pegar outro ponto. Posso pegar 1, 0. Tudo bem? Menos 1. Vamos, esse ponto aqui, 1 menos 1, 0, satisfaz tanto a primeira quanto a segunda equação. Então observamos que esses pontos estão em R. E esse vetor aqui será o vetor diretor de R. BA é 1, menos 3, 1. Ora, eu tenho um ponto e um vetor diretor. Tenho as equações paramétricas. Suas equações paramétricas são x igual a x0, né? Mais, eu chamo de, se esse for um v, né, seria o v1t. Y igual a menos 1 menos 3t, z igual a 0, né, mais t. Então, estão aí as equações paramétricas de R. A reta que é a interseção dos planos π1 e π2. Tudo bem, pessoal? Encerramos por aqui. Mais dúvidas, coloquem lá nos comentários no Google Sala de Aula. Até a próxima.